Olá, turma, vamos fazer nossa aula de matemática falando sobre número decimal, que nós começamos a falar na outra aula. Agora nós vamos ver multiplicação de número decimal por um número natural. Apostila 8, páginas 85 a 92. Começamos a estudar na aula anterior sobre número decimal, né? Aprendemos a fazer a leitura e a escrita de números decimais. Vimos aqui, ó, coloquei o 3 em todas para ficar melhor, né, para entender, porque ó, o 3 aqui, ele está na casa do decimal, então eu leio 3 décimos, um número depois da vírgula. Aqui, ele já está em outra casa, ele está na casa do centésimo, 2 números depois da vírgula, eu vou ler 3 centésimos. Aqui, ó, outra casa que ele já está na casa do milésimo. 3 números depois da vírgula, eu vou ler 3 milésimos aqui, né? Lembrando que a gente comentou lá na outra aula que números colocados à direita, zeros colocados à direita do número, depois da vírgula, né, do número decimal, não muda o valor do número, tá? A gente vê pela casa que ele está. Se tivesse aqui um zero, ele ia ser 3 milésimos também, porque o 3 está na casa do milésimo. Vimos também que podemos comparar os números decimais e ver qual é o maior valor. Como que a gente compara? O número antes da vírgula é o número inteiro, os dois aqui tá zero. Depois da vírgula, a primeira casa, que é, né, do decimal, um é 7 e o outro é 3. 7 é maior que 3. Se eu tenho dois números depois da vírgula, né? Se eu estou aqui, ó, eu tenho o número 2 na casa do décimo e o número 3 no centésimo. Aqui eu tenho 2 na casa do décimo e o número 1 no centésimo. Então, eu comparo pelo próximo número, né? Porque ó, na casa do décimo está igual, o próximo é a casa do centésimo, que é 1 e 3. 3 é maior que 1. Aqui é a mesma coisa, só que está na casa do milésimo. Na do décimo e centésimo estão os números iguais. O 7 e o 3, o 7 é maior que o 3. Podemos dizer que 0,7 é igual a 0,07? Falso. Por que falso, pessoal? Porque o 7 aqui está na casa do décimo e aqui ele está na casa do centésimo. É outro valor, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, 0,02 é igual a 0,002? Não, porque o 2 aqui está na casa do centésimo e aqui está na casa do milésimo. Agora, 0,8 é igual a 0,80? Sim, porque, ó, o 8 está na casa do décimo e o 8 está na casa do décimo. Lembrando que zeros colocado à direita do número decimal não muda o valor do número. Então, aqui é verdadeiro. Nós temos que ver se o número está na mesma casa que nós estamos comparando aqui, que é o 8. Mais uma recordação do que nós vimos na aula passada. Fizemos a soma de um número aqui, a soma é feita de uma forma normal, como a gente faz os números naturais, só que depois no resultado tem que colocar a vírgula embaixo de vírgula na soma e na subtração, que é um pouquinho diferente do que nós vamos ver agora, que é a multiplicação. Helena comprou 3 garrafas de suco, contendo 1,5 litro cada uma. Para sabermos quanto ela comprou de suco, o que a gente pode fazer? 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Somamos todas as garrafas que ela comprou, deu 4,5 litros. Mas podemos também, sabemos que a soma, né, as somas são parcelas iguais, a gente pode fazer através da multiplicação. Como que a gente faz a multiplicação? Ó, 1,5, quantas ela comprou? 3 garrafas, certo? De 1,5 litro. Então, eu faço 1,5 vezes 3, que claro que vai dar 4,5, 4,5 litros, igual deu aqui. Quando eu faço a multiplicação com um número decimal por um número natural, eu vou fazer normal, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E coloco a vírgula. Quantas vírgulas eu tenho aqui? Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, aqui também vai ter uma casa decimal. Se no número decimal aqui que eu estou multiplicando tem uma casa decimal, isso é uma casa depois da vírgula, o resultado também tem que ter uma casa depois da vírgula. Sabemos que ela comprou 4,5 litros, certo? Ó, tem aqui, ó, 4,5 litros. Agora veremos o valor de cada garrafa. Cada garrafa custa R$ 7,55, R$ 7,55.
Quanto ela vai gastar? Cada garrafa custa isso e ela comprou 3 garrafas. Não são os 4, ela comprou 3 garrafas. Então, eu vou multiplicar por 3, que vai dar 22,65. Eu faço a minha multiplicação normal. Escrevo lá 7,55 vezes 3. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 5, 15 vai 1 com 16. 3 vezes 7, 21, com que foi 22. No meu resultado, aonde eu coloco a vírgula? Quantas casas decimais eu tenho aqui no número? 2. Então, eu vou contar 1, 2 e colocar a vírgula, ok? Faço a conta normal. Depois, no resultado, eu preciso colocar a mesma quantidade de casas decimais que eu tenho no número, precisa ter no meu resultado. Repare que na multiplicação do decimal pelo número inteiro é feito como se não houvesse vírgula. Mas no produto, a gente coloca a vírgula de acordo com a casa decimal, assim como nós acabamos de ver. Está escrito aqui para vocês não esquecerem. Na multiplicação, não há necessidade de igualar as casas. Lembra lá que eu falei, se a gente coloca 0 na soma, dá para igualar, para ficar as casas, o número de casas iguais, a gente conseguir fazer a conta. Na multiplicação, não precisa isso e nem colocar vírgula embaixo de vírgula. O que a gente precisa é no resultado ter o mesmo número de casas decimais do que tem no número que a gente está multiplicando, né? Aqui são 2 exemplos. Aqui eu tenho uma casa decimal, fiquei com uma casa decimal no resultado. Aqui eu tenho 3 casas decimais, eu vou multiplicar e contar 1, 2, 3 e colocar a vírgula. Certo? Exercícios da página 86. 1, o C, o F, o G e o H. 87, exercício 3, A e B. 88, exercício 4, letra B, D, F e G. B, D, F e H, desculpa. E exercício 6, que é uma alternativa aí. Multiplicando por 2 números decimais, né? Os números decimais por 2 números. Alguns produtos são vendidos por massa, né? Por quilo e não unidade. Por exemplo, às vezes o abacaxi é vendido por unidade. Um abacaxi, uma melancia. Outros produtos são vendidos por massa, por peso. 1 quilo, 2 quilos, né? 10 quilos. Como exemplo, 1 quilo de batata. Ela custa R$ 2,65. E precisamos comprar 2 quilos. Cada quilo custa isso aqui. E temos que multiplicar. Como que eu vou saber quanto que eu vou gastar? Eu pego quanto custa o quilo e multiplico pela quantidade que eu quero. 2, 3, 5, 10, certo? O preço do quilo vezes a quantidade que eu quero, o tanto de quilo que eu quero. 2,65 vezes 2 vai dar 5,30. R$ 5,30 é o que eu vou gastar. Mesmo que a massa não seja exata, podemos comprar 3,4 e é só multiplicar pelo valor. Eu posso pegar 3,2 kg, 3,1 kg, 3,6 kg, não precisa ser 3 quilos redondinhos, né? 3,5 kg, carne a gente compra muito assim, né? É só multiplicar. Se você quer 2,3 vezes 3,1. É só você fazer o preço vezes o que você quer, 3,100, 3,200. Conta normal de multiplicação por 2 números. Eu multiplico primeiro esse, faço 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Vou multiplicar agora por esse daqui, que está na dezena. Então, aqui não tem, eu coloco 0, né? Não é esse que eu já vou multiplicar, da unidade eu já multipliquei. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. Aí eu vou fazer a soma. 3, 11 e 7, né? Que foi 1, ficou 7. 7,13. Quantas casas decimais eu tenho? Aí eu vejo nos 2 números, porque os 2 são números decimais. Aqui não é mais por número inteiro. Uma casa, 2 casas. Uma casa decimal, mais uma casa decimal. Afinal de contas, eu fiz pelos 2 números. Então, no resultado, eu tenho que ter 2 casas decimais. Outro exemplo aqui, ó. Eu vou multiplicar um número decimal por um número decimal. 6,054 vezes 0,5.
faço a minha multiplicação normal. Aqui eu não preciso fazer a conta de mais, porque vai ser tudo zero mesmo, né? Então, eu fiz a minha conta aqui, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 0, 0 com 2, 2, 5 vezes 6, 30. Coloco o número aqui. Tenho quantas casas decimais nos meus dois números? 3 casas decimais neste número, mais uma casa decimal deste número. Então, eu tenho que ter, no resultado, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4, vírgula. Fiquei com 4 casas decimais, igualzinho os números representados aqui, tá bom? Então, lembrando assim, ó, na soma e na subtração, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, faz a soma como se não, né, pode fazer a soma normal dos números, como se fossem números naturais, e depois coloca a vírgula embaixo da vírgula no resultado. Na multiplicação, eu não preciso igualar as casas e eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu faço a minha multiplicação como se fosse um número natural. No resultado, eu vou colocar a vírgula dependendo do número de casas decimais que tem o número que eu multipliquei. Se eu multipliquei, como eu multipliquei aqui, ó, um número decimal por um número inteiro, eu só tenho aqui o decimal desse. Então, vão ser 2 casas depois da vírgula no resultado. Neste caso aqui, se eu multiplico um número decimal por outro número decimal, eu conto a casa dos dois números. Uma casa aqui, mais uma casa aqui. Então, eu vou ter que ter 2 casas decimais no meu resultado, tá bom? Exercícios da página 90, o número 1, A e D. Exercício 2, a letra A. Página 91, exercício 3, A, C, E e F. Página 92, exercício 4, A, C e F. Tentem fazer, vejam direitinho as suas dúvidas, anotem para a gente fazer os exercícios juntos lá no nosso chat, tá bom, pessoal? Até lá!